Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will? Isso aí. Tudo certo? Tô bem. Você, Nay? Eu tô bem. Tudo bem? Bora lá. Bora. Falar do nosso tema de hoje, que é como destravar o nível 4 da empresa. Que é isso, né? O nível que o negócio já atingiu um alto nível de relevância no mercado, de crescimento acelerado, ou seja, se tornou uma empresa exponencial. Boa. Nível 4. Exatamente. A gente vê que muitos empresários querem ter uma empresa madura, consolidada, forte no mercado, mas tem uma certa dificuldade de entender como de fato chegar lá. E não consegue visualizar um caminho muito claro para atingir esse nível 4 de desenvolvimento da empresa. Então a gente vai falar aqui hoje sobre os passos que esse empresário pode dar, o que ele precisa prestar atenção no dia a dia da empresa dele, da postura dele enquanto empreendedor, para chegar lá no nível 4 finalmente e ser feliz com a sua empresa. Exatamente. Eu acho que é o objetivo de quase todo empresário chegar no nível 4, que a gente vai explicar com mais detalhes o que é de fato o nível 4. Mas, assim, diria que a maior parte, se não todos os empresários, eles querem chegar no nível 4, né? E é um nível mais saudável de negócio de fato. Não que eles não possam ser felizes durante a jornada, né? Eles podem, devem ser felizes durante a jornada. Mas deve-se ter uma evolução, porque senão essa felicidade, ela tende a diminuir com o tempo e a felicidade vira frustração. Que é aquele empresário que não vê a empresa se desenvolvendo. Ele está há 10 anos no negócio, 15 anos trabalhando, ralando, e ele não... Parece que ele, se olhar 10 anos atrás, ele estava igual. Ou mesmo empresário que está começando e acaba por desistir, né, Will? Acho que as duas situações são válidas, né? Porque ele não vê esse longo prazo, né, eventualmente. Então é isso, chegar no nível 4, eu diria aí que é o objetivo, que tem que ser o objetivo de todo empresário. Bora lá, então. Bom, como o nosso papo é dar dicas para destravar esse nível 4 da empresa, fala pra gente, Will, o que são os níveis da empresa, né? Porque para chegar no 4 tem que ter 1, 2, 3, né? O que são esses níveis? Quando a gente fala de nível 4, né, a gente está se referindo e a gente pensa nisso como um ciclo de vida, semelhante a um organismo vivo, né? Inclusive, essa é uma teoria, tem várias teorias sobre o ciclo de vida das organizações, mas um que a gente traz aqui como principal referência para esse tema de hoje, e é o que eu acabo levando também de referência nas consultorias, até para minha própria empresa, é o ciclo de vida proposto por um autor chamado Ishaq Adizes. Acho que a gente comentou dele, inclusive, já em outros episódios. Sim. E aí ele busca comparar o crescimento da empresa, a evolução da empresa com o organismo vivo, com o crescimento e desenvolvimento de um organismo vivo, como o ser humano, por exemplo. Então você tem, a princípio, né, a fase de nascimento, por exemplo, é o que a gente chama de nível 1 da empresa, né? A fase de nascimento, assim como um organismo vivo. E ali é o início de tudo. O empresário, ele também é um empresário que está em formação. Certo? Então esse seria o primeiro nível. Antes disso a empresa não existe, é tudo teoria. Depois disso a gente vai para o nível 2, que é a infância da empresa. Tá? A empresa já começa a engatinhar, né? Já começa a tocar nas coisas, experimentar algumas coisas. E o empresário em geral, ele é o cara que faz tudo no negócio. Essa é a maior queixa que a gente ouve no dia a dia, né, dos empresários, que estão fazendo tudo na empresa, não tem tempo para mais nada, não dá para encaixar mais nada no dia a dia. Exatamente. Passado da infância, vem o estágio de adolescência. E o estágio de adolescência ele é um estágio naturalmente um pouco mais rebelde, um pouco mais independente. Então a empresa já está crescendo, né, é um momento de crescimento do negócio em si. A fase de crescimento na empresa. Exatamente. E o empresário, a partir daquele momento, ele começa a pedir ajuda. E ajuda interna, ajuda externa, ele vai começar a ter que buscar ajuda, porque ele sabe que se ele ficar ainda no faz tudo, ele não vai conseguir desenvolver o negócio dele, porque a empresa dele precisa crescer. Então aí nesse momento, é aquele momento que ele vai parar a pensar e vai perceber que o limite da empresa, se for o limite do empresário, ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir chegar no nível 4, que é o nível de plenitude, que é onde a gente quer, na verdade, e o objetivo é que as nossas empresas chegam. Ali é o momento, de fato, que a empresa se torna uma empresa, como a gente chama de empresa exponencial. E o papel do empresário é um papel mais de CEO, um empresário mais administrador, mais estratégico dentro do negócio. Então, tem muitos empresários que falam, eu quero sair do operacional e focar no estratégico. Então, quando ele fala isso, na verdade, o que ele quer é desenvolver a empresa dele para plenitude.
é a empresa já referência no mercado, forte no mercado. Acho que vale a pena detalhar um pouquinho dos desafios na sequência ali, né? Os desafios, os problemas que normalmente ocorrem em cada etapa e como ele faz para superar. Mas de uma forma geral, até a plenitude, até o nível 4, seria esse ciclo, tá? Depois disso, ainda dentro dessa teoria, né, que é uma referência do Shaka Diesel, a gente adapta um pouquinho aqui, a gente pega outras referências, o próprio Michael Gerber, do Mito do Empreendedor, a gente traz outras referências aqui. Eu estou adaptando, na verdade, esse ciclo de vida com base nessas teorias, tá? Mas, em geral, empresas que, por exemplo, elas passam pelo momento de plenitude, elas tendem a uma estabilidade, e aí, a partir da estabilidade, começa a ocorrer um declínio, né? E aí começa a ocorrer envelhecimento da empresa até o momento que ela pode até morrer, tá? Qual que é a grande diferença, então, de uma empresa para organismo vivo? É que a empresa, ela pode se manter na plenitude por um longo prazo. Ela não é uma... Desafio. Exatamente, não é algo natural, é algo que pode ser estimulado pelo empresário. Tanto é que tem empresas que se ficam na infância por toda a vida. Então, é algo que pode ser estimulado. Então, a ideia toda é fazer com que a empresa chegue no nível 4, destrave o nível 4 e ela permaneça o maior tempo possível. E é um desafio, né? Que é aquela questão de... dificuldade não é chegar, mas sim se manter lá, em primeiro lugar, etc. Então, esse é um desafio, senão ela vai em instabilidade, aí começa o declínio em si. Como aconteceu com muitas empresas, inclusive famosas, né? Sim. Que atingiram a plenitude, ficaram num momento de estabilidade, depois começaram a envelhecer e morreram, né? Perderam ali a sua essência. Tá então, legal. Esses são, diria aí, os níveis, o ciclo de vida de uma empresa de uma forma geral. Perfeito. E você falou um termo interessante do empresário, CEO da própria empresa, e de uma queixa muito comum que a gente ouve no dia a dia, que é o empresário que está focado no operacional. Eu queria voltar essa pergunta aqui, não vou fazer a pergunta para você, Will, vou fazer a pergunta para quem está nos ouvindo. Se você já parou para pensar, né, que se você está fazendo todo o trabalho operacional, tá ali focado no dia a dia, só na operação, apagar incêndio. O empresário faz tudo, inclusive papel de bombeiro. Então, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Quem é que está pensando nesse crescimento no longo prazo da tua empresa? Não sei se vocês já fizeram essa reflexão, mas fica aí essa pergunta, né, no ar aqui, pra gente entender melhor como que pode superar isso também, né, Will? Assim, voltando à referência aqui pro Michael Gerber, no Mito do Empreendedor, que ele fala dos 3 perfis de empresário. O empresário, ele tem... todo empresário, ele tem um pouquinho de cada perfil, ou muito de um, menos de outros, né? Então, são 3 perfis. O perfil técnico, o perfil administrador e o perfil empreendedor. Quando você fala, Nay, quando o empresário está fazendo tudo, ele está muito na operação, está apagando incêndio, o que é aquilo? Aquilo ali é o perfil técnico dele aflorado. E normalmente isso acontece porque o empresário, ele abre o negócio naquilo que ele domina, que ele sabe fazer, ele sabe produzir. Então, ele domina aquilo e ele fica naquilo porque é a zona de conforto dele, no final das coisas. Perfeito. É vender, atender, é produzir, entregar. É essa parte operacional do negócio. E aí, de fato, ele não consegue dar atenção para as áreas realmente importantes para o desenvolvimento do negócio, para ele destravar o nível 3, destravar o nível 4. Por isso que eu falei que muitos empresários ficam na infância e acho que quem está ouvindo a gente vai talvez se enxergar em algum desses momentos, né? Especialmente na infância e adolescência, e muito por conta disso, porque é o perfil técnico dele que está falando, ele está sempre pensando no que tem que fazer, mas ele não pensa no como, que é o perfil administrador, e nem o quando, que seria o perfil empreendedor. Ali, só vivendo curtíssimo prazo, geralmente, né? Exatamente, um dia de cada vez, né? E é isso aí. Então, para quem tá acompanhando a gente aqui no Spotify, no YouTube, esse é o momento da gente falar para vocês sobre a fase do nosso podcast, né, Will? Acho que Sim. É muito interessante que a gente também se entende aqui, né, hoje conversando um pouquinho antes de começar a gravação, e acho que o podcast Empresa Exponencial se encontra ali entre a infância e a adolescência, né? Exato. E por isso que eu queria aproveitar esse momento para pedir para quem tá acompanhando esse papo, segue a gente lá no Spotify, segue também no YouTube, ativa as notificações, porque isso vai ajudar a gente a superar os nossos desafios agora e passar para o próximo nível, passar para a próxima fase. Chegar aí no podcast exponencial, né? Exatamente. Se tornar o podcast exponencial de fato, né? E fazer com que a gente atinja o nível 4 também.
desse produto, que nada mais é do que um produto, a gente se dedica, né, como a prestação de um serviço, enfim, é claro que tem um propósito muito bem alinhado em relação a isso, mas sim, a gente quer evoluir, quer desenvolver, quer chegar em mais gente, então já segue aí se você ouve pelo Spotify e se inscreve se você ouve pelo YouTube. Para continuar a conversa, Will, eu queria saber, tem esses diversos níveis, essas diversas características, por que é importante o empresário conhecer cada uma dessas fases do ciclo de vida da empresa? Eu não posso só abrir minha empresa e deixar rolar? Por que a gente está trazendo esse tema aqui, né? Que é um tema um pouquinho mais teórico, e a gente sempre busca trazer um conteúdo mais prático. Mas, na verdade, é o seguinte, né? A consciência sobre um problema, ela leva a ação. E a ação leva a resultado. Então, se um empresário ele quer desenvolver, ele quer ter o tempo dele mais focado no estratégico, menos no operacional, ele quer ver a empresa dele saindo dessa estagnação e de fato evoluindo, quer ter uma equipe engajada, ele vai precisar passar por esses degraus. E aí, se ele tem consciência onde ele está e quais são os próximos passos, ele vai ter ações relacionadas a isso e aí ele vai ter resultados relacionados a isso. Então, essa é a primeira coisa. Então, vou dar um exemplo, né? Já que a gente está comparando com o organismo vivo aqui, a empresa. Se eu tenho uma doença, eu tenho um problema, e eu não tenho consciência dela, eu não vou tratar. E se eu não vou tratar, eu não vou resolver. A partir do momento que eu tenho consciência dela, eu tomo um remédio, eu começo a tratar aquela doença e eu vou superar aquilo, né? Então, nossa conversa aqui é para dar clareza, né? Para ter clareza do que tá passando, do que tá acontecendo e enxergar. Ah, então essa aqui é aquela fase que o Will falou lá no podcast. O que eu posso fazer agora? Exatamente. E empresa é evolução, ser humano é evolução, né? A gente precisa estar sempre evoluindo. E aí, como eu falei, a grande diferença, na verdade, o que diferencia uma empresa para um organismo vivo nesse sentido que a gente está fazendo é o fato de você poder ter ações que vão evoluir a sua empresa e fazer com que ela permaneça na plenitude, no nível 4, por tempo que você conseguir ter competência para fazer isso, né? Então, é possível manter a plenitude de uma empresa por 100, 200 anos. Não necessariamente toda empresa vai levar à morte. Agora, se você também chegar na plenitude e não souber como agir, a sua empresa vai estabilizar e depois vai começar a declinar. E é isso, né? Tornar um negócio de fato sustentável aí no longo prazo. É isso que a gente busca. Legal. E eu acho que é interessante falar também, Will, que cada fase tem suas especificidades, né? Cada fase vai demandar algo a mais, né, do empresário, ou a menos também, né? Acho que a gente vai deixar um pouquinho mais claro aqui ao longo da nossa conversa. Então, para você que está acompanhando, a gente vai deixar muito claro quais são essas características de cada nível da empresa. Quais são as estratégias ideais, quais são mais que estratégias, né, Will? Ações ideais de ser aplicada ali para cada momento, para o empresário conseguir focar mais no estratégico ao longo do caminho do crescimento da empresa também. É importante falar. Mais adequado ali para o dia a dia dele, né? É importante falar que, assim, para cada nível existe uma crise. Um momento de crise, que é o momento do vai ou racha, vamos dizer assim, tá? Então a empresa pode morrer na sua infância. Saber identificar isso antes de acontecer e entender como agir diante daquela situação, acho que esse é uma virada de chave, né, para o empresário. Sim. E, por exemplo, a empresa que está nesse estágio de infância, tem muita empresa que quebra nos primeiros 5 anos de vida, que normalmente ainda é um estágio de infância do negócio. Existe até um termo do próprio Ishaka Dizes, que ele fala que é a mortalidade infantil. Então, todo o período aqui, toda a fase que a gente está falando, tem um momento de crise, inclusive no nascimento, porque a empresa pode nascer, não conseguir testar os seus produtos, ter um desengajamento do fundador, o fundador talvez ele perca o interesse sobre aquilo, algo que ele imaginou não, de fato, está se realizando, e ele vai, no próprio nascimento, já vai matar a empresa. Então, existe crises, momentos de crise em cada nível, que aí ou você evolui ou você decai, né? Ou volta, ou pelo menos, ou volta ao nível anterior, né? Então, de fato, é importante saber esses desafios de cada nível. Qual é o teu perfil de empresário, o teu lado de empresário que tem que sobressair ou normalmente se sobressai em cada nível, e qual é o foco que você, empresário, tem que ter para o seu negócio para poder evoluir para o próximo passo. Bom, então antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria pedir para você que está acompanhando no YouTube, deixa aquele like na conversa para a gente saber também se está gostando, como é que tá o papo. E aproveita já lá no Spotify, quem tá no Spotify, clica no perfil, nos 3 pontinhos e classifica com 5 estrelas esse podcast, que tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Legal, então, Will, você já falou que o nível 1 ele é o nascimento. Então, fala um pouquinho mais, detalhes sobre o que seria essa fase do negócio. O nível 1 é o nascimento, né? O que é o nascimento? É o início do sonho. Então, é o momento que o empreendedor
ele vai começar a pensar no que ele vai oferecer, como ele vai oferecer. Ele vai, de fato, desenhar o modelo de negócio dele, como a gente chama. O modelo de negócio é o conceito, qual é o valor que ele vai entregar, quem vai ser os clientes, quais vão ser os canais de receitas, canais de custo que ele vai ter, né, os parceiros, enfim. Fase preparatória. É a fase preparatória. Ele vai criar e testar o produto, ou MVP, e muitas vezes isso é testado antes da fundação da própria empresa, e é legal que seja feita porque você já vai fazendo os ajustes. O MVP, para quem não conhece essa sigla, é o mínimo, é um produto minimamente viável, né? Uma sigla aí que vem das startups aí que costumam fazer testes, validam aquele produto ou fazem alguns ajustes e vão para a nova fase de testes, até de fato ter um produto validado e aí poder fundar o seu negócio. É uma fase, muitas vezes, que o empresário pode se encontrar em um momento em que trabalha até de graça, né? Oferece o produto de graça para as pessoas poderem testar. Exatamente. E é muito dar feedback, né, para melhorar. É muito legal, porque, por exemplo, quem vende conhecimento, e é legal ele fazer esse tipo de teste, essa validação, para ver se o que ele está oferecendo de fato casa com o que os clientes dele querem, né, a audiência dele quer. E ele pode já coletar testemunhos positivos nesse momento. Não é o foco coletar testemunhos, mas é um efeito colateral dessa fase de testes. Então é um momento que, de fato, ele está pensando, estruturando o negócio dele para fundar a empresa na sequência. Também é um momento que ele vai já pensar nos recursos que ele vai precisar e vai buscar captar esses recursos. Então, para a empresa começar, ela precisa investir, né, na operação, precisa montar a estrutura física, precisa eventualmente já contratar colaboradores e também vai precisar de uma reserva para capital de giro para o negócio. E ele vai ter que buscar esses recursos. Eventualmente, ele pode colocar do próprio bolso, né, ele pode colocar o investimento, recursos próprios, como a gente chama, ou ele pode buscar com terceiros, seja investidores, seja bancos, né? Não, no Brasil, o processo mais comum, de fato, é buscar o próprio empreendedor colocar o dinheiro dele. Porque é muito difícil você conseguir recursos, por exemplo, com o banco para um negócio que ainda não começou. O banco ele mais conservador nesse sentido. E aí ele vai ter que colocar o dinheiro do bolso dele ou ele acha um investidor ali para apoiá-lo, né? E aí o desafio, de fato, aqui é criar a empresa, criar esse modelo de negócios, tá? E o foco do empresário nesse momento, qual que seria, então, o perfil dele que se destaca? O perfil dele é diferente do foco. O perfil dele, ele é um perfil de empreendedor, tá? Então, por exemplo, se ele está abrindo o negócio dele por oportunidade, é o perfil dele empreendedor que está aflorado. Ele está pensando no futuro daquele negócio. Agora, a maior parte das empresas no Brasil, elas abrem o negócio por necessidade. E aqui é uma coisa que a gente diz, já começa um pouquinho errado, tá? Porque quando você abre um negócio por necessidade, normalmente tem o perfil técnico falando. E lembra que a gente falou, o perfil técnico é aquele que faz tudo. É aquele cara que está pensando no produto, na operação. Não está pensando, talvez, na estratégia, não sabe gerir, não sabe administrar o negócio. E ele vai ter problemas quando ele fundar a empresa. Mas então, se você está, normalmente, um empreendedor aqui, o perfil dele é um empreendedor se ele está abrindo um negócio por uma oportunidade, técnico se ele está abrindo por necessidade. O foco dele é esse, como a gente comentou, desenvolver modelo de negócio, criar o produto, planejar esses primeiros passos, planejar esse início da operação e captar recursos, tá? Acredito que todo mundo que está ouvindo a gente que já tem empresa passou por isso de uma forma mais ou menos organizada, mas passou por isso. Ou tá passando, né? E aí a gente tem um segundo nível. O nível 2 é a infância. É o momento que a gente fala que o empresário é a empresa e a empresa é o empresário. Tudo depende do empresário para acontecer. Como a gente falou, o empresário faz tudo, né? Aqui os principais desafios que ele tem no negócio, no dia a dia, é de fato os recursos financeiros, gerenciar e ter disponibilidade de caixa, por exemplo, seja para capital de giro, seja para novos investimentos na empresa. Então, normalmente as pequenas empresas têm um caixa muito apertado, elas sofrem muito com isso, e isso é um desafio do negócio, porque sem caixa a empresa acontece aquilo, ela não vai ter disponibilidade para investir e continuar crescendo, não vai ter disponibilidade para pagar, às vezes, fornecedor e pessoas dentro do negócio. Não tem o fôlego que precisa para... Exatamente. Frente, né? É o que a gente chama, se a gente estivesse entrando no mar para surfar, né, seria a fase de rebentação, é aquela fase que vem muita onda, que você tem que turbulência, passar ela para poder pegar. Para você passar e poder tá um pouco mais tranquilo depois que você passa essa zona de rebentação, né? Então é aquele momento que tudo está acontecendo, o empresário, né? O perfil do empresário nesse momento é um perfil técnico muito aflorado, tá? Mas em geral, o ideal é que ele tenha
50% desse perfil técnico aflorado e 50% do perfil administrador. Porque a empresa, ela se divide entre operação e administração. Se ele só está com perfil técnico aflorado, ele está deixando de lado a administração do negócio. Tá? E é muito importante, né? Sem administração, ele não tem gestão financeira. Ele não faz a gestão do negócio. Sem gestão financeira, a empresa quebra, que é, de fato, até por pesquisas que a gente já viu de Sebrae, Endeavor, o principal causa-mortes das empresas é, de fato, o caixa, falta de caixa para o negócio. E aí, dentro das raízes desses problemas, esse problema de falta de caixa, vem a má gestão do dinheiro, a má gestão financeira. É que você fala muito, né? Inclusive em outros episódios já comentamos aqui que o caixa, ele é o resultado de uma ação que não foi tomada lá atrás, né? A falta de caixa, ele é um sintoma, de um problema, mesmo, né? De um problema anterior. Exatamente. Então, por que, por exemplo, quando a gente tem o BPO, e a boa parte dos clientes que a gente atende são clientes que estão no período de infância. Sim. Ainda. O empresário, ele tem que desenvolver tudo no negócio, parece que tudo depende dele, tá pagando incêndio o tempo todo, e ele terceiriza uma parte dessa administração. E o negócio começa o quê? Evoluir. Quase que automático. Né? Parece que o universo está conspirando a favor, mas não é. É porque, de fato, agora ele está dando atenção, ou tem alguém dando atenção para uma área importante do negócio, que é a gestão financeira. Uma parte administrativa muito importante muito na importante, infância. Então. Na infância, exatamente. Né? E aí o foco dele, nesse momento, tem que ser, de fato, a gestão financeira, tem que ser validar os seus produtos e serviços. Então ele testou no momento de nascimento. Agora ele vai validar em uma escala maior. Colocando no mercado para venda, não distribuindo gratuitamente em forma de teste, mas colocando para venda. E ele vai coletando esses feedbacks, vai vendo o que pode melhorar, o que não pode, vai testando canais de vendas também. Então o foco do empresário aqui é essa, é financeiro, validação dos produtos e serviços e vendas, né? É onde ele acaba dividindo o seu olhar ali. Tá? Perfeito. E qual que é o próximo nível, Will? E aí a gente vai para o nível 3, que é a adolescência. O nível 3 é a adolescência e é um momento que a gente chama que é o momento de pedir ajuda. O que é o pedir ajuda? O empresário ele vai perceber que a empresa dele validou os produtos e serviços, tem demanda, e a empresa dele pode começar a crescer e tem potencial de crescimento. Só que pelo fato dele estar fazendo tudo, ele vai perceber que existe uma barreira de crescimento que é ele mesmo, o tempo dele. Ele não tem tempo infinito, ele tem lá suas 10, 12, 14 horas de trabalho, né? Tem empresários que trabalham... Bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Sim. Então, ele vai perceber que se ele... O que normalmente acontece nesse período de infância? Ele começa a crescer. Aí ele começa a ver que existe um limite de crescimento que é ele mesmo, ele começa a aumentar a carga horária dele dentro da empresa. Meu Deus, a pessoa tá trabalhando o dia inteiro... Ele vai aumentar a carga horária dele dentro da empresa. Vai aumentar até o momento que não dá mais. Se esgota, né? Se esgota fisicamente, mentalmente, não tem tempo mais para a família, para as atividades físicas. Aí ele vai falar assim, ó, aí você tem duas situações. Tem um empresário que, de fato, ele se frustra com o negócio e desiste, que é um momento de crise, que é a mortalidade infantil. E tem o empresário que fala assim, bom, eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso ter pessoas, preciso ter profissionais que me apoiam em algumas áreas aqui do negócio, porque senão a empresa não vai dar certo. Não vou conseguir me dedicar, imagina, 10, 12 horas por dia ao longo de 10 anos. Se a gente está pensando numa empresa é um investimento, é um negócio de longo prazo. Então, aí ele vai chegar no momento de adolescência, que é o nível 3, e vai começar a pedir ajuda, né? Que os desafios, e aí pedir ajuda entra na parte de pedir ajuda interna, que é começar a ter as contratações, funcionários, líderes dentro do negócio, e a ajuda externa, que seriam consultores, seriam mentores, seria uma forma de aumentar a capacitação e nível de conhecimento para áreas que eles não dominam dentro da empresa. Fazer curso também. Exatamente. Isso é pedir ajuda. Então, tem os dois momentos. Então, os desafios nesse momento, talvez uma parcela dos ouvintes aqui estejam nesse período de adolescência e vão também se enxergar aqui, que é um problema, um desafio de contratação. Nossa, é aquela fase que o empresário tá falando, é muito difícil contratar, é muito difícil demitir também, né? Exatamente. E aí ele vai ralar, às vezes, a mão na contratação, às vezes vai acertar. E é um momento que ele tem esse desafio mesmo, tá? Ele vai passar por um momento de contratações um pouco mais acelerado. Ele vai ter o desafio de tempo para se disponibilizar para essas contratações. E ele vai ter o desafio de contratar os profissionais certos. Certo. Tá. E Will, eu fico pensando aqui, você falou, né, que a fase de pedir ajuda. Pode ser que aconteça o seguinte, não vou conseguir contratar, tô vendo, é muito difícil, acho que é melhor fazer eu mesmo. O empresário, tô na adolescência, tô chegando na adolescência, dá um passo pra trás?
É a crise, eu vou falar disso já já. É a crise? Tá bom, vai, continua então. Essa é a crise, eu já vou chegar lá, né, porque de fato isso acontece. Tá bom. Mas assim, ele tem essas dificuldades das contratações, então imagina, ele contratou um profissional, aí vamos supor que ele contrate ali um vendedor, ou uma pessoa da produção que vai ajudar a entregar o que ele vende. Aí ele fala, nossa, ou então até uma área administrativa da empresa, o próprio financeiro, ele fala, nossa, não preciso mais lidar com isso. Graças a Deus. Ele fala, me livrei disso. Delegou. Ele contratou esse profissional para atender uma área e ele fala, ufa, não preciso mais fazer isso. Até que, depois de um tempo, surge um probleminha no ouvido dele. Fala, olha, vocês me venderam uma coisa e não entregaram. Olha, tá atrasado o pagamento de um fornecedor. Te contratei para isso. Olha, não tem dinheiro para pagar a equipe. Como assim, não? Mas ninguém me falou nada até agora. Mas por quê? Porque ele de fato, ele não delegou, ele delargou. Né? Ele uma entregou, diferença entre delegar e delargar, ele né? entregou tudo isso no colo dessa pessoa que ele contratou. Ele pediu ajuda, pediu, a pessoa veio, só que ao invés dele acompanhar, fazer um acompanhamento, seja interno, seja externo, ele simplesmente jogou no colo da outra pessoa para tirar aquele peso dele que ele tinha. E aí, isso vai acontecer, porque se você não fizer isso da forma correta, se você não tiver uma boa cultura, se você não tiver bons processos, os problemas vão voltar a acontecer. Ou seja, ele não fez um papel de gestão ali daquilo que ele está se propondo a desempenhar dentro da empresa. Exatamente. Então, esse é um desafio. As contratações e também manutenção da qualidade das entregas sem ele estar, de fato, fazendo a operação. Tá? Isso é um desafio. E ganho de mercado. Eu diria que são esses 3 desafios. As contratações, a manutenção da qualidade das entregas e ganho de mercado. Então, de uma forma geral, é fazer a empresa funcionar sem ele estar 100% do tempo gerenciando tudo. E a gente pode falar também que é uma adolescência, né? Enfim, a fase de crescimento da empresa. Exatamente. E aí, o perfil que deve estar mais aflorado dele é o perfil administrador, porque é o momento que ele vai gerenciar as pessoas, gerenciar os processos, gerenciar os indicadores. É o momento que ele tem que estar com foco maior na administração da empresa, padronizar processos, etc. Então, o perfil dele, que deve ser mais aflorado nesse momento, é o perfil administrador. Legal. Então, eu coloco aqui, vou dividir, na verdade, 60% dele deve ter o perfil administrador e 40% estratégico. Perceba que aqui o perfil técnico sumiu, porque ele não está mais botando a mão na massa, ele está gerenciando o negócio dele. Então, 60% administrador, 40% estratégico, porque ele já também está começando a ter aquele olhar mais de visualizar novas oportunidades para o negócio, novos produtos, novos serviços, em pensar o negócio dele de atender, de repente, uma demanda de mercado ou produzir com mais eficiência para a empresa poder escalar. Né? E aí, o foco dele deve ser implementar modelos de gestão na empresa, seja o BSC, né, o Balanced Scorecard, seja o OKRs, o KPIs, como a gente já inclusive falou sobre isso em outros episódios, sobre modelo de gestão. E ele vai ter que, o foco dele vai ser esse, implantar um modelo de gestão, atribuir metas, atribuir indicadores, ter um dashboard onde ele consiga entender tudo que está acontecendo na empresa dele de uma forma um pouco mais remota, né? E aí o foco dele, né, vai ser então esse. Também vai ter um foco em padronizar processos, ou seja, independente dele estar lá, independente do cara de confiança dele estar lá, independente do funcionário, melhor talento dele estar lá, as coisas estão acontecendo, né? As entregas estão mantendo a sua qualidade. Perfeito. Então ele precisa padronizar processos e crescimento. O foco dele é esse, modelo de gestão, padronizar processos e crescimento. E aí entra, você vê que são coisas técnicas que nem sempre vêm na origem do conhecimento do empresário. Então ele vai ter que buscar ajuda externa, principalmente, como consultores, como mentores, vai ter que se capacitar, vai ter que... Terceirizar, de repente, alguma parte do negócio. Terceirização, exatamente, de alguma área. Contratar pessoas, né, mais especializadas também. Exatamente. Então é uma fase que ele vai buscar agora a ajuda de profissionais especializados. Tá certo. Tá? E ele, como empresário, vai ter que também buscar novas habilidades de gestão de empreendedor que ele não tinha no começo do negócio, tá? E aí o que acontece? A gente está nessa situação que a empresa, né, na adolescência, ela está crescendo, está contratando. Então ele contrata um funcionário interno,
ele não consegue dar conta de acompanhar todo mundo, de treinar, os problemas voltam a acontecer. Ou então ele vai atrás de uma ajuda externa, aí ele percebe que o que venderam para ele não é bem assim, que ele vai também ter que se dedicar muito tempo para aplicar aquilo. Ele começa a perceber que parece que quanto mais a empresa cresce, os problemas crescem também. E aí ele vai chegar no momento que é um outro momento de crise, um momento de vai ou racha. Que é o momento que muitos empresários recuam. Uhum. E eles voltam para a infância. Ele olha assim, putz, quando eu fazia tudo era tão mais fácil. Eu não tinha que ficar... Eu não tinha tempo, mas não tinha que lidar com tanta quantidade de coisas. Eu tinha aqui meu Prolabore, eu tinha aqui minha renda, eu conseguia gerenciar melhor, eu fazia tudo, não tinha esse monte comigo mesmo dá mais certo, né? Eu não tinha esse monte de pepino que aparece aqui, eu não tinha funcionário reclamando, eu não tinha cliente reclamando, eu não tinha que ficar buscando recursos para investir, eu estava mais tranquilo, era a minha zona de conforto, porque ele é perfil técnico. E muitos empresários entram aqui numa armadilha, que é recuar para a infância. Eles diminuem a estrutura de volta para o negócio, eles voltam para o período de infância, eles enxugam a empresa, em vez de crescer, ela decresce. Tá certo. Ela decresce. Volta um nível para trás. E legal, você pode falar, Will, mas é um ponto de vista, é uma possibilidade. Sim. Tá? É uma possibilidade pensando no curto, até médio prazo, mas no longo prazo não. Porque, em geral, o mercado cresce. Se o mercado cresce e sua empresa não cresce junto, ou até decresce, você está perdendo participação no teu mercado. E quanto mais você perde participação, mais seus concorrentes ficam fortes. E quanto mais eles ficam fortes, mais poder eles vão ter sobre o seu mercado. E aí a tua empresa vai ficar sempre tendo que nadar conforme eles mandam, conforme os players vão mandando, conforme sua concorrência, até o momento que sua margem vai sendo tão exprimida que tua empresa vai quebrar. Então, no longo prazo, se você quer um negócio sustentável, você vai ter que remar pro nível 4, você vai ter que destravar esse nível 4, você vai ter que tomar coragem, vai ter que pedir ajuda, vai ter o seu momento ali de se adaptar na sua rotina para as partes mais administrativas, mais estratégicas, porque se você recuar, você vai perder mercado e sua empresa tende ao fracasso. Eu acho que quando você abre uma empresa, você tem um sonho, no final das contas, que é, cara, se tornar referência, fazer com que aquele seu produto, aquele teu serviço atinja o maior número de pessoas possível. E ver aquilo perpetuando. Porque você acredita que aquilo é bom. Né? Ninguém abre uma empresa vendendo algo que não acredita que seja bom. Se é uma coisa boa, você vai querer que mais pessoas... Você vai querer ter sua prosperidade também pessoal. Claro. Você vai querer ter uma renda melhor, você vai querer ter mais condições de melhor qualidade de vida para você, para sua família, para seus filhos, dar a educação que eles precisarem, você vai querer viajar, tirar férias. Isso envolve também o crescimento do negócio. Então você vai ter que... E você vai ter que voltar... na verdade, você vai ter que evoluir para o nível 4. Tá? O que acontece é que muita empresa evolui e volta a crescer. Aí chega na adolescência, mesmo os problemas voltam. É um looping que eu falo que é um looping infinito. Fica nesse de infância e adolescência. Infância, adolescência, infância, adolescência. Tá sempre nesse embate, né? Na economia a gente tem um termo para isso que é trade-off. É, cresço ou não cresço? Eis a questão. Então, faço ou não faço? É um momento de crise mesmo. A adolescência é isso, né? Uma coisa mais pujante ali, mais enérgica, que você vai ter ali crises que... E aí você, como empresário, vai ter que decidir o que vai ser, tá? Perfeito. Mas o nosso foco aqui é o nível 4, certo? Tá bom. Então, Will, finalmente a gente chega pro próximo nível, o nível 4, que a gente tá falando, né? Pra empresa destravar. Como é que o empresário chega nessa fase com cabelo na cabeça ainda, né? Porque tanta coisa que passou lá na infância, na adolescência, como é que chega nessa fase? Fazendo implante. Hoje em dia tem essa solução, né? Qual que é essa fase, o nível 4 da empresa? Legal, que é o que a gente tá vendendo aqui, né? Hoje, na nossa conversa. É o que a gente tá falando que quer que essas empresas alcancem. Nível 4 é o nível de plenitude. É o nível que a empresa atinge o patamar de empresa exponencial. Ou seja, ela é uma empresa que ela se torna referência no seu mercado e também ela ganha poder de mercado, ou seja, ela tem poder de negociar com seus fornecedores de uma forma mais atrativa e ela tem poder de captar clientes também de uma forma mais atrativa. Então, por ser referência, ela ganha esse poder de mercado e, naturalmente, ela tende a ter uma maior lucratividade também,
Tá? Então ela cresce com um pouco mais de facilidade por ser referência e ela também ganha lucratividade porque ela tem mais barganha ali com seus clientes e fornecedores. Nessa tá? fase pós-adolescência, então, já tá ali na vida adulta. É o momento que é a plenitude, é o nível bom. 4. E aí os desafios, o que acontece? Tem muitas empresas que atingem esse nível, esse é o nível mais desejado, mas começam por estarem numa posição interessante, uma posição positiva, elas tendem a deixar de lado um pouquinho a inovação, a diferenciação, porque está cômoda aquela situação. Aquele é o lugar que ela quer estar, que a empresa realmente está dando resultado. E aí perde-se um pouquinho daquele espírito empreendedor do empresário. Tá? Aquele espírito de fazer algo diferente, de inovar, de trazer uma diferenciação. Aqui também é um desafio fomentar mudanças, inclusive nos níveis de liderança, porque para você chegar nesse estágio, você já vai ter que ter níveis de liderança. E, como a gente falou, na adolescência já começa a pedir ajuda para profissionais mais especializados, e níveis de liderança começam a acontecer na empresa. Na plenitude, você vai ter líderes que eventualmente não estarão mais prontos para aquele momento de negócio. Não são eles que vão te ajudar a manter esse nível de plenitude. Então, eles podem ter sido bons até aqui, mas não são eles que vão te ajudar a manter ou até dar um passo adicional nesse momento. Tá? Tem Então, que você pensar, também vai então, no desenvolvimento de pessoas. Você vai ter que estar sempre pensando em, inclusive, fomentar mudanças. Né? Você vai ter que fomentar essas mudanças. E você também, um desafio aqui é atingir novos mercados. Porque você já se tornou referência naquele mercado, as coisas já estão dando certo. Você vai ter que começar a buscar também novos mercados. Aqui é o momento que começa muito aquele momento de fusões e aquisições de empresas. Ah, legal. É normal as empresas que chegarem no estágio de plenitude começarem a buscar outros players, outras empresas, talvez em mercados diferentes, para se fundirem, para se juntarem ao grupo da empresa, porque ela começa a atingir novos mercados. Começa a oferecer novos produtos. Tem mais recursos financeiros para isso também, tem mais poder financeiro e ela começa a fazer isso. É muito comum esse tipo de situação, né? Tá bom. E aqui, no momento de plenitude, o perfil do empresário ele é mais estratégico que administrador. Então, se na adolescência ele é 60% administrador, 40% estratégico, aqui inverte. Ele é 60% estratégico, ou seja, ele está pensando no futuro do negócio, quais as oportunidades que existem, ele pode capturar, e 40% administrador, porque ele não pode, obviamente, abandonar a gestão. Ele tem que ter as metas, ele tem que saber o que está acontecendo através dos reloginhos da empresa, como a gente fala, os indicadores. E ele vai ter de se dedicar, eventualmente, uma vez por semana, a reuniões com seus principais líderes, né, os heads, os diretores, e uma vez por mês ou trimestralmente, ter uma visão geral do negócio, para onde ela está indo. Tá? Então, 40% administrador, 60% estratégico, que, né, mais uma vez, o técnico não aparece porque já não faz mais parte da rotina do empresário, essa parte técnica. Esse é o tal do empresário CEO da própria empresa? É o empresário CEO, exatamente. Ele tem um papel de CEO aqui. Aqui a gente... O estratégico tá muito mais no dia a dia dele do aqui que qualquer outra coisa. O cargo CEO, ele não tá só no LinkedIn, ele tá na prática. É porque a gente fala assim, vou abrir uma empresa, eu tô me nomeando CEO, mas você tá atuando como um CEO, né? Você já viu como é que é o dia a dia de um CEO de verdade? O cara não para na cadeira dele. Ele tá buscando sempre, novas oportunidades o tempo inteiro, se relacionando. Ele tá sempre lidando com o mercado, com outras instituições. Ele tá fazendo o posicionamento institucional da empresa mais do que qualquer outra coisa. Ele tá desenvolvendo ali as lideranças dele para que a empresa consiga, né, se manter nesse nível pleno dela. É isso aí. Ele tem um papel realmente mais estratégico dentro do negócio, né? E o foco dele aqui dentro desse momento, né, para se manter na plenitude, tem que ser inovação. Então, como você comentou, ele tem que buscar oportunidades no mercado, tem que se posicionar, tem que buscar novas maneiras de se posicionar como cada vez mais uma referência. Tá olhando para frente, trazendo essa visão de fora para dentro da empresa, né? Exatamente. Ele tá pensando também em escala, porque a escala que vai proporcionar essa maior lucratividade. Então, ele está pensando em como vender mais sem aumentar na mesma proporção seus custos. E isso vai gerar um aumento de escala do próprio negócio. Ele vai atingir mercados cada vez maiores e a sua lucratividade também vai aumentar. Então, é o momento que ele está pensando nisso. Inovação, escala e posicionamento institucional, como você comentou aqui. Perfeito. Posicionamento institucional. Ele vai começar a ter relacionamentos diferentes com parceiros, ele vai buscar, ele vai se apresentar
para a imprensa, ele vai se apresentar para o seu mercado de uma outra forma, participar de palestras. Participar de podcasts, de repente participa aqui do podcast Empresa Exponencial. Exatamente, porque ele está mostrando a empresa dele, a marca dele, né, a marca da empresa de uma outra forma, uma forma mais, de fato, consolidada, tá? E aí, como eu falei, né, se ele entrar no comodismo, se ele não buscar essa inovação, se ele não buscar esse posicionamento institucional, a empresa dele tende a uma estabilidade, futuramente decadência. Então aqui é a grande sacada, né, você ter esse foco correto na estratégia e na administração da empresa, buscando inovação, posicionamento e escala, para aumentar a sua lucratividade. Então, esse é o segredo para atingir o nível 4 da empresa. Finalmente chegamos nele. Exatamente, não diria que é um segredo, né? Na verdade, isso está bem dito na literatura, existem vários consultores que falam sobre isso, mas na verdade, assim, poucas coisas que a gente fala aqui são segredo. A gente só tenta trazer de uma forma mais prática para o dia a dia mesmo, para o empresário enxergar isso e saber como agir, né? Exato, né? A grande dificuldade, na verdade, do empresário é entender, saber que isso existe, ele já sabe muitas vezes. Mas sim, como aplicar e conseguir chegar lá. Então, isso que é o segredo é esse, né? Na verdade, depende de cada empresário ter a disciplina correta e o foco correto para desenvolver o negócio. E é isso, né? Chegamos no nível 4 e aí a empresa é uma empresa que talvez esteja mais alinhada ao sonho do empresário lá da infância, do nascimento do negócio quando ele teve. Perfeito, aí aquela fase que já está mais equilibrada ali, a vida de empresário com a vida pessoal também, né? Atingindo sonhos, objetivos, tudo indo para o mesmo caminho. Exatamente. A plenitude, né? A plenitude pessoal, a plenitude profissional, enfim, é isso. Perfeito, legal. Então, Will, obrigada pelo papo. Acho que quem acompanha o podcast tirou insights aqui muito valiosos, tipo, muito legais. Eu gostei bastante do papo de hoje, porque deixou muito claro, assim, cada fase. Espero que vocês tenham percebido e consigam perceber no dia a dia dos seus negócios também, com maior clareza, né? Tendo mais visibilidade, assim, do que tá acontecendo. Entendo que todo mundo passa por isso também, já aconteceu com outras empresas. E o que a gente quis deixar mais claro aqui hoje tem algo que pode ser feito em cada momento, né? Tem algo que é ideal para aquele momento, tem uma postura ideal, ações ideais e, bom, falamos aí. Espero que vocês aproveitem e usem no dia a dia das suas empresas. Agora é a hora da pergunta do empresário, né? Quem não conhece o Instagram é @willbrandão_xp. Acompanha, a gente segue por lá também, a gente dá dicas bem rápidas, né? Inclusive, a gente dá ferramentas, né? Dentro do Instagram, a gente fala muito sobre ferramentas, formas de aplicar tudo isso, mas de uma forma mais suave, mais fluida, mais fácil. Sim. A gente sabe da realidade do empresário, também tem empresa, a gente sabe que saber o que tem que fazer é diferente de fazer. Isso. Então, a grande dificuldade realmente é fazer, e a gente traz ferramentas no Instagram que a gente menciona, busca trazer essa modalidade mais prática da aplicação aqui do conhecimento. O empresário mandou a seguinte pergunta pra gente lá na caixinha. Eu não consigo sair do operacional da minha empresa. O que fazer? Então, você, empresário, se você não consegue sair do operacional da sua empresa, você precisa pedir ajuda. Para sair do nível 2, que é o nível de infância do negócio, e para o próximo nível, que pelo menos é a adolescência, você precisa pedir ajuda. Esse é o primeiro passo. E aí você tem a forma de pedir ajuda interna, que seria contratando pessoas dentro do seu negócio para te ajudarem em uma determinada área. Para você poder sair cada vez mais desse operacional, você vai precisar investir, você vai precisar ter a ousadia também de fazer e tomar ações que eventualmente fogem da sua zona de conforto. Primeiro que você precisa pedir ajuda. Eventualmente você vai pedir ajuda interna, mas também você pode pedir ajuda e deve pedir ajuda externa, de consultores, mentores, deve buscar cursos e formas de se capacitar para outras habilidades que você não tenha, seja na administração da empresa ou para a estratégia do negócio. Perfeito. Passou para a fase da adolescência, o ideal é que chegue na fase da plenitude, né? Que a gente conversou aqui. Exatamente. Hoje. Aí você vai para o próximo nível cada vez mais estratégico dentro do seu negócio. Perfeito. Show. É isso. É isso então, Will. Nosso papo fica por aqui. Aproveitem e implementem nas suas empresas as dicas que foram dadas aqui hoje. Boa, gente. Dê um feedback também. Comenta aí se vocês gostaram desse episódio, o que vocês, de repente, têm dificuldade dentro de cada infância. E fala também qual é a fase que você tá hoje. Onde é que vocês estão hoje. É isso aí. Um abraço, beleza, Nai? Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.